Nós somos peregrinos a caminho do lar, rumo à eternidade, onde iremos morar com Jesus, nosso guia, nosso amigo e Salvador. Em sua presença eterna, encontramos o amor no caminho da fé. Somos um povo de esperança. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa última temporada do Peregrinos Cast. Falei tudo errado. É o último episódio da nossa segunda temporada. Bom, hoje a gente vai falar sobre os ensinos de Jesus. E para a gente começar, eu queria apresentar nossos convidados. Bom, eu estou aqui com a Sara, que vai ser a minha auxiliar, a minha co-host. Hello, pessoal, tudo bem? Eu sou a Sara, líder associada de jovens aqui na Central, trabalhando para abreviar a volta de Cristo. Amém. E eu também estou aqui hoje com os nossos ilustres convidados. Estou aqui com o pastor Sobral. Se apresenta para a gente, por favor. Olá, Danilo. Olá, Sara, tudo bem? Pastor Tiago também. Já estou adiantando a apresentação dele, né? Mas eu sou Roberto Sobral, sou pastor aqui da Central de Cacoal e sou pernambucano. Estamos aqui servindo ao Senhor até onde Deus mandar. Amém. E também estamos aqui com o nosso pastor Tiago Pinheiro. Pastor, se apresente para a gente, por favor. Tudo bem, é um prazer estar com você, Danilo, com Sara, pastor Sobral também. Me chamo Tiago Pinheiro, né, como já foi dito. Eu sou do estado do Pará. Sou do estado do Pará, nós estamos aqui servindo juntamente com o pastor Sobral, né, auxiliando ele aqui nessa igreja de Cacoal e na região. Então é um prazer estar aqui com vocês. Amém. Bom, e como eu havia dito, hoje a gente vai falar sobre os ensinos de Jesus. E vou fazer uma breve apresentação aqui de Jesus, que é uma figura tão importante para a gente. Eu acho que ele é tão importante, tão comum na minha vida, que eu acho até não é estranho que fala apresentar ele. Mas para quem não conhece ele, eu vou dar aqui umas características e algumas credenciais sobre ele. Bom, ele nasceu em Belém, na Judéia, por volta do ano 4 a.C. Não tinha como ser depois de Cristo, né? Porque ele é esse marco aí. E foi durante o reinado de Herodes. Seus pais eram Maria e José, que José era um carpinteiro. Jesus é conhecido por seus ensinamentos sobre amor, perdão e justiça, muitos dos quais foram transmitidos através de parábolas e discursos. Ele realizou diversos milagres, como a cura de doentes e o controle da natureza, quando ele controlou o mar, diversos outros milagres que ele fez, através de outras pessoas também, que são vistos como sinais de sua divindade. E para iniciarmos nosso bate-papo, eu vou lançar aqui a primeira dúvida, que era o que os pastores aqui tinham perguntado para a gente, eles estavam com um pouco de receio, mas eu queria saber de vocês. Como você imagina Jesus no dia a dia? Ele era um cara mais sério, ele tinha um humor leve, ele era um cara tranquilo, ele conquistava todo mundo, ou não era todo mundo que conseguia interagir com Jesus, ele era mais fechado? Alguém consegue explicar pra gente? Olha, Jesus, ele, de fato, tinha um ministério de inclusão. Ele tentava alcançar a todos, ele trabalhava para ajudar a todos, né? E assim ele estava aberto para todos, porém nem todos valorizavam a oportunidade de estar próximo a Jesus, né? Então isso fazia uma diferença muito grande nesse relacionamento. Agora, é claro que por conta disso, haviam pessoas que eram mais próximas a ele, outras que se relacionavam com ele, mas tinham um pouco mais de reserva, né? Mas essa reserva nunca era imposta por Jesus, né? Agora, também é bom considerar que Jesus era 100% Deus, né? Não é 100% Deus e 100% homem, e como homem ele não conseguia estar ao lado de todos ao mesmo tempo, né? Então, esses são aspectos importantes, mas ele, de fato, ele era aberto para aquele que quisesse estar ao lado dele.
E eu acho que, como o pastor falou, 100% homem, além de ele não conseguir estar ao lado de todos, ele também não conseguia agradar a todos, né? Se nem como Deus ele conseguiu agradar todo mundo, satisfazer os desejos de todo mundo, imagine como homem, né? É porque Jesus não era um realizador de desejos, né? De alguém que estava ali com a função de não, vim aqui para agradar a todos. Ele veio por uma mensagem e por uma verdade importante para toda a humanidade, mas ele não veio com o objetivo de vou agradar a todo mundo. Então, de fato, algumas pessoas não gostaram dele. Talvez esse seja um dos aspectos importantes, né? De nós pensarmos no fato que ele marcou a história ao ponto de dividir antes e depois dele, né? É um marco realmente para aqueles que creem e também para aqueles que não creem, né? Nesse Jesus. E ao pensarmos nesse Jesus contemporâneo, que fosse aos nossos tempos, nós cremos que não mudaria suas características, né? Porque ele veio, como o pastor Sobral nos disse, com uma missão, com algo a realizar, tinha um objetivo, e esse objetivo estava em agradar, sim, aqueles que se aproximavam dele, e aqueles que não queriam, logo ficavam desagradados, porque ele era contra muitas coisas erradas daqueles líderes religiosos, e acredito que se Jesus estivesse nos nossos dias, fosse contemporâneo nosso, muitos líderes religiosos, como outras pessoas, também ficariam desagradados com algumas de suas ações, como aconteceu em seu período, né? Então, Jesus, muito amoroso para com aqueles que erravam, tinha muito cuidado, Jesus, às vezes a gente tem uma noção de um Jesus de amor, mas não só de amor ele era, mas também há momentos que Jesus te falava um pouco mais difícil, né? Mas nem por isso deixava desagradar, né? Algum momento para o seu amigo que ele fala, olha, afasta de mim, porque quem fala por você é Satanás, né? Há outro momento em que uma mulher foi pega em adultério, ele abraça e acolhe ela. Então, apesar disso tudo, todos o amavam. Então, vejo um Jesus muito próximo das pessoas e acolhedor, como o pastor Sobral nos informou aqui. É interessante também que a Bíblia fala algumas vezes sobre as emoções de Jesus, né? Quando ele está ali no Getsemane, ele pede para que passe dele aquele cálice, porque querendo ou não, como a gente falou anteriormente, ele também era 100% homem, apesar de entender, né, o verdadeiro propósito dele na Terra. E eu tenho, assim, para mim, né, cada relação ela é particular, né? Mas eu tenho para mim, assim, a minha relação com Cristo de entendê-lo como Deus e ele é justo e eu preciso respeitá-lo, mas também como um grande amigo. E a Bíblia menciona algumas vezes algumas situações em que Jesus ele teve as suas emoções afloradas, né? Como ele expulsou todo mundo da igreja, ele ficou irado, a situação dele com o amigo Lázaro, e aí ele chorou pelo amigo. Como que vocês veem essas emoções de Jesus? Porque houveram poucos momentos na Bíblia que mencionou essas emoções mais afloradas, né? Porque lendo assim rapidamente, a gente tem a impressão de um Jesus muito sério, né? Principalmente olhando para o Velho Testamento, né? Que ele era muito justo. E o pastor até mencionou que Jesus é amor. Como que essas emoções de Jesus? Porque hoje a gente vive num mundo onde as nossas emoções são muito estudadas, são muito vistas, e a gente tem uma preocupação muito grande com a saúde mental. Como que seria essa saúde mental de Jesus naquela época? Ou hoje? Ele vivendo hoje nos nossos dias? Interessante, Sara. Uma coisa é o que Jesus realmente era. Outra coisa é o que muita gente fala sobre ele, né? E, de fato, assim, a gente tem uma ideia de um Cristo que é sisudo, né, ultraconservador, né, um pouco extremista, né? Então, muitos tentam pintar Jesus dessa forma. Mas Jesus é a revelação do próprio Deus, né? Ele, de fato, é um Deus de amor. E, por ser um Deus de amor, ele se compadece, ele ama e também ele, quando necessário, ele se ira. É claro que a ira de Jesus não é uma ira da raiva, como nós, seres humanos, temos, né? Mas é aquela ira de alguém que está se indignando por algo muito errado que ele não concorda, né? Então, Jesus, ele, de fato, sendo Deus, homem, ele externou isso, mostrando realmente como Deus é.
E o Deus do Antigo Testamento é o mesmo. É o mesmo Deus, né? Um Deus que ama, um Deus que se ira, um Deus justo, né? Um Deus que está preocupado com cada ser humano, o Deus que conta o fio dos cabelos da cabeça dos seus filhos. Então, assim, um Deus carinhoso, né? Mas em muitos aspectos também, né? Esse amor ele é demonstrado na repreensão, né? Por exemplo, João escreveu no livro do Apocalipse, no capítulo 3, que registrou o seguinte: eu repreendo e disciplino a todos quanto eu amo. Então, é uma demonstração de que as ações de Deus, a repreensão de Jesus ou do próprio Pai, ela tem muito a ver com o fato dele amar, e por isso ele repreende. Quem ama, cuida, né? Há uma frase muito interessante de Phil Yancey, que ele diz: em Jesus, Deus nos mostrou um rosto e posso ver diretamente nesse rosto como Deus se sente acerca das pessoas, né? Então, esse Deus encarnado na pessoa de Cristo, né? Estar com as pessoas. Agora eles puderam ver quem é realmente Deus. É um Deus que acolhe a criancinha, né? Brinca com ela, porque de tais é o reino de Deus, né? Então, Cristo é um Deus de amor e ele veio demonstrar através da pessoa de Jesus Cristo. Então, aflorou em muitos momentos suas emoções, né? Eu creio que a Bíblia registra em alguns momentos que Jesus chora, mas creio que em outros momentos, a sós, ele chora pela humanidade em suas orações, porque durante todo o seu dia ele encontrava enfermos, pessoas incrédulas, e o objetivo dele era salvar a todos, né? Era curar a todos, mas nem todos o cria nele. E creio que em seus momentos sozinhos, Cristo se debruçava e chorava, né? Porque ele queria o bem de todos, mas nem todos, né, queria estar ali próximo dele. Mas esse Deus de amor, de compaixão, tem as suas emoções, assim como Deus também tem as suas emoções, né? E ele demonstrou através dessa pessoa de Jesus Cristo, né? Através dessa vida em que ele viveu aqui nessa terra, o quanto ele ama o ser humano, né? Bom, com tudo que vocês falaram, eu fico tentando buscar uma imagem de Jesus como se ele frequentasse aqui a igreja, como se ele fosse um de nós aqui. Lógico que ele faria muita diferença, porque tipo, ele era uma pessoa que todo mundo queria escutar. Se ele fosse um jovem, se ele tivesse a minha idade, como eu fico tentando imaginar quem ele seria, por exemplo, lá na faculdade. Com que tipo de pessoa ele ia andar na faculdade? Que lugar da faculdade ele mais estaria? Será que ele ia estar ali no meio, ali no hall da faculdade, conversando com o pessoal, interagindo? Ou será que ele ia estar lá na biblioteca estudando para alguma prova, fazendo alguma coisa do tipo? Eu fico tentando trazer ele para tentar ser mais parecido com ele. E como que Jesus, na história dele, ele andou com cobradores, com ladrões e tudo mais. Como que essa convivência dele, o ciclo de amizade dele, ensina pra gente como a gente vive, com quem que a gente anda, como que isso ensina pra gente, tipo, será que eu vou deixar quem tá comigo me influenciar ou eu vou ser um influenciador aqui no meio dessas pessoas? Como que Jesus ensina isso pra gente? Sabe, Danilo, uma coisa marcante na passagem de Jesus aqui na Terra é que ele era a luz aonde ele estava. Independente de estar junto com os seus discípulos, ou até quando estava no sinédrio, ali sendo acusado, ele era a luz aonde ele estava. Então, Jesus, hoje, eu tenho certeza que ele seria da mesma forma a luz por onde ele passasse. Se fosse na faculdade, ele seria a luz ali, né? Ele ainda muito novo, né? Ele foi visto dando aulas para doutores, né? Pessoas preparadas e da época, né? Conhecedoras, né? do plano bíblico, né? E Jesus estava ali sendo luz diante deles, né? Eu acredito que Jesus teria excelentes debates com muitos professores, né? Sempre muito profundo e muito respeitoso. E como sempre acontecia nos dias de Jesus, muita gente
ia ficar de boca aberta ao ouvi-lo, porque era isso que acontecia. Até pessoas que não simpatizavam com Jesus, eles, ao verem Jesus Cristo falar, né, eles realmente ficavam surpresos da sabedoria de Cristo, né? Então, eu imagino sim. E um Cristo muito simpático, né? Muito próximo, alguém Acolhedor, né? acolhedor, né? Então, eu gosto muito em um texto, uma escritora cristã chamada Ellen White, que ela relata a respeito muito de quanto Jesus gostava de olhar nos olhos, né? Jesus olhava nos olhos das pessoas, via algo a mais, né? Então, creio que Jesus caminhando pelos corredores da faculdade, olhando, olhares de tristeza, por vezes angustiados, né? E acolhendo essas pessoas, se aproximando delas, né? Professores, acho que, como o pastor falou, essa imagem de luz, né? As pessoas, talvez ele não iria se enturmar nos grupos. Acredito que as pessoas iriam fazer parte do grupo dele, né? Olha, aquele aluno é diferente, eu quero me aproximar, eu quero conhecer, e enfim, sua sabedoria, né, os seus discursos, né? Acho que Jesus seria esse modelo, né? Essa luz nessa faculdade. Acho que seria assim. Então, ele de fato foi um judeu, ele respeitou os ritos, não é? Mas ele não foi 100% aculturado. Então, ele respeitou a cultura, se envolveu com a cultura, absorveu um pouco da cultura, mas os princípios eternos ele não abriu mão de forma alguma, né? Eu acho que isso é um grande exemplo para a gente hoje. A gente que segue Jesus, estamos incluídos em uma cultura, né? Somos influenciados pela cultura em que vivemos, o ambiente em que vivemos, né? Só que a gente, de fato, interage com essa cultura, mas a gente tem que lembrar que há princípios que são inegociáveis, né? Então, lidar com a cultura não é problema até a página 2, quando isso interfere na cultura. Eu acho que também, eh, apesar de Jesus ele ter sido um grande líder, né, muitas pessoas marginalizadas andaram com ele, ele é igual o pastor falou, assim, ele entendia a cultura, mas não necessariamente ele vivia tudo aquilo que a cultura falava para ele viver. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: "Os lugares que a gente frequenta revelam aquilo que a gente busca". Então Jesus, eu acredito, né, ele não estaria em todos os lugares, porque tem uma vez eu tive uma conversa com um amigo da faculdade, e ele falou bem assim: "Ah, eu acho que Jesus estaria numa boate, porque lá tem um monte de gente perdida". Cara, eu não acho que Jesus estaria numa boate, talvez ele alcançaria pessoas daquela boate que em outros lugares, porque, como eu falei, os lugares que a gente frequenta revelam aquilo que a gente. Então Jesus não estaria num lugar como aquele. Ele quer salvar aquelas pessoas, mas ele não estaria em qualquer lugar, com qualquer pessoa, até porque, como a gente falou anteriormente, ele veio para salvar, mas nem todos vieram para ele, né? Nem todos foram para ele. Então, apesar dele amar e ter esse amor incondicional pela humanidade, ele ama o pecador, mas não ama o pecado, né? E haviam boates, né, da época de Jesus também, né? E assim, o evangelho não demonstra que ele andou por esses lugares, né? Então, de fato, com certeza ele trabalharia e trabalha para alcançar pessoas que estejam em qualquer lugar, mas com certeza ele respeita o ambiente, tem lugar que não é um lugar adequado para se estar, ele não estaria, né? Mas existem tantos outros lugares para encontrar as pessoas, e Jesus ele andava muito, ele ia ter com as pessoas, ele fazia questão de se fazer presente na vida das pessoas. Então ele encontrava com as pessoas sim, sempre, né? É interessante pensarmos que Cristo, quando ele vai caminhando, não é que ele vai até as pessoas veem ele fazendo o caminho e as pessoas vão ao encontro dele. Então, imagino que não estaria nesses ambientes, mas as pessoas desses ambientes sairiam para ter um encontro com ele, né? Eu gosto muito do encontro com Lázaro, né? Zaqueu, perdão. Então, Zaqueu sobe em uma árvore, está ali observando, né? Ele falou assim: olha, Zaqueu, eu quero ir na tua casa, eu quero ir na tua casa. E vai, né? Imagina assim: olha, eu vi você andando pela faculdade, eu vi você não quer ir na minha casa? Eu queria conversar um pouco. Imagino que estes seriam os encontros, né, de Jesus com a, esse tipo de pessoa, né?
É, eu imagino, assim como vocês falaram, uma pessoa que influenciava. Eu não sei dizer se Jesus, tipo assim, perderia muito tempo no Instagram, por exemplo. Não sei se esse seria o foco dele. Talvez ele seria aquele tipo de pessoa que posta uma mensagem, tipo assim, que chama atenção, que te induz a uma pergunta. Porque, tipo assim, é, talvez ele ia focar em uma pessoa que ele sabe que tá precisando, mas só que essa pessoa, que nem a gente expôs aqui, frequenta lugares que ele não iria, mas só que eu acho que ele imaginaria, poxa, como que eu vou alcançar aquela pessoa? Eu vejo que aquela pessoa precisa de Deus, porque ele novo, eu acho que ele não ia ficar tipo, nossa, eu sou filho de Deus, sabe? Mas ele ia tentar alcançar essa pessoa de alguma forma. É, E isso também me faz imaginar, assim que ele consegue alcançar essa pessoa, como será que seria uma conversa cara a cara com Jesus, sabe? Uma conversa com ele, assim, ele falando, chegando e falando para você e te explicando. Você desabafa para Jesus e Jesus te dá um conselho. Como será que ele daria um conselho sobre um problema que você está tendo, por exemplo? Interessante que Jesus nos dias de hoje, né, talvez ele não gastasse tanto tempo no Instagram, mas eu acredito, sabe, Danilo, que Jesus certamente teria um discípulo responsável pela mídia dele. Com certeza ele teria, né? E alguém que divulgasse as mensagens dele, né? Seria bem low profile. Isso mesmo. Porque essa foi a ideia de Jesus, né? Olha, eu tenho aqui uma mensagem, a mensagem é essa, eu quero que vocês divulguem, né? Então, com essa tecnologia toda, certamente teriam aí os discípulos que iriam cuidar disso. Mas, respondendo a sua pergunta a respeito dos conselhos de Jesus, né? É interessante porque Jesus ele conhece, né, a cada um de nós na sua onisciência. Ele sabe quem somos, o que sentimos, o que passamos. Ele sabe o porquê de determinadas reações que nós temos, né? Ele sabe tudo, né? Então é com esse olhar de conhecimento, mas também de amor, né, que ele aconselha, né, visando sempre o melhor para a pessoa. Nem sempre o que a pessoa escuta de Jesus é de fato algo que ela gostaria de ouvir, né? A Bíblia registra, por exemplo, o jovem rico, né, que foi até Jesus fazendo uma pergunta, né, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna, né? Jesus disse, olha, primeiro Jesus dialogou com ele a respeito de alguns princípios e disse para ele, então, ó, você vende tudo que tem, entrega para os pobres e me segue, né? E ele não estava preparado, não era isso que ele queria ouvir, né? Então, Jesus ele responde com amor, com carinho, como aquele que conhece a gente profundamente, conhece as nossas necessidades, mas ele vai sempre apresentar verdades que de fato sejam importantes para a nossa vida. Ele sempre se importa com a nossa salvação, né? A todo momento. Também entende que nós somos seres humanos, pecadores, né? Creio num Jesus muito compreensível e um ajudador, né? Aquele que vai te ouvir. Aquele amigo que, olha, eu estou com muitos problemas, minhas situações não é fácil, as minhas decisões estão sendo essas. Creio em um Jesus que escuta e se há repreensão, e vai sim repreender. Mas há momentos que ele não vai repreender, que ele entende que a pessoa precisa de ajuda naquele momento. E o pastor citou aqui uma história, me lembro de Pedro, né? Quando Pedro, eles estão ali no mar turbulento e Pedro começa a andar sobre as águas. Há um momento que Pedro começa a afundar e Cristo estende, né, a sua mão. Então, naquele momento, ele falou assim, olha, você caiu por causa disso, disso, disso. Não. Aquele momento que Pedro necessitava era de uma mão para auxiliar, para levantá-lo, né? Em outros momentos, claro, Pedro necessitava de uma repreensão e sim, ele repreende. Então, esse Jesus de companheiro, esse Jesus amigo, compreensível e amável, sim, em muitos momentos, quando necessário, porque ele tinha uma mensagem, ele tinha um dever a cumprir, necessitava de palavras de repreensão e sim, ele dava de uma maneira assertiva, né? A maneira em que a pessoa conseguiria entender. Eu acho também que a gente tem essa imagem, né, de que Jesus ele vai. A gente interpreta muitas coisas erradas na Bíblia, né? Tipo,
tira algumas coisas fora do contexto, e a Bíblia fala que "Se pedires em meu nome, dá-se-vos-á". Só que a gente tem que saber pedir também. Eh, Parece que Jesus é um gênio da lâmpada, assim, que: "Ah, eu quero um carro, sei lá, X". E aí Jesus não me dá o carro. Aí eu falo: "Poxa vida, Jesus, mas eu pedi o carro. Ah, eu quero uma casa", e aí Jesus não me dá a casa. Eu quero tal emprego, Jesus me dá o emprego. Então, às vezes a gente também interpreta muita coisa errada e é só, sabe, minha avó costuma muito dizer isso, que a gente às vezes só vem a nós, vosso reino nada. A gente não dá nada para Cristo. A gente não vai à igreja, a gente não faz o nosso devocional, não busca verdadeiramente conhecer a Cristo, lê a palavra dele e aí sai fazendo um monte de pedido, sabe, numa oração peticional. C.S. Lewis até fala no livro dele Como Orar que a gente está muito acostumado a fazer orações peticionais e não orações profundas e conversas com Cristo. E eu acho que é muito isso, assim, hoje em dia, principalmente, a gente vê muita gente se batizando, entregando o coração para Jesus, mas naquela coisa de, eu entreguei, naquela teoria da prosperidade, de que se eu devolvo o dízimo, eu vou ter um Deus que vai me ajudar. Se eu vou à igreja, se eu sou líder de alguma coisa, Barganha, né? exatamente, sabe? Sempre barganhando com Deus e não entendendo e não tendo relacionamento mesmo, intimidade com Ele. Acho que a gente está muito preocupado em pedir e não receber de Deus. Esse é um desafio tremendo do ser humano, né? Aquele que acredita em Deus, acredita em Cristo, sabe que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele pode todas as coisas. Então, de fato, o confunde como alguém que é um grande realizador de sonhos, né? E, de fato, assim, não é nenhum problema você desejar ter alguma coisa, né? Buscar alcançar alguma coisa. Agora, aí você achar que Deus, que sabe o que é melhor para nós, e nós muitas vezes não sabemos o que é melhor para nós, achar que Ele vai realizar tudo que a gente quer só porque Ele nos ama, aí não é verdade, né? É porque Ele nos ama que Ele diz não, né? Quando necessário. Eu acho também que Deus ele tem um esforço muito grande para cuidar da gente. Porque, cara, às vezes é uma pessoa que, já saiu da igreja diversas vezes, cai toda vez, erra toda vez, peca toda vez, e ele tá sempre se esforçando para que aquela ovelha não seja perdida, sabe? Ele deixou as 99 e foi atrás daquela lá. Então eu acho esse esforço de Deus uma coisa muito bonita, assim, de ele me quer realmente perto dele. E o não dele, o silêncio dele, é muitas vezes a minha salvação. É para minha salvação. Se nós pensarmos, nos lembra da história de Lázaro, né? Então, Lázaro, quando adoece, Jesus já sabe que Lázaro estava doente e que estava à beira da morte. Imagino que as pessoas falaram, olha, você precisa ir logo, porque senão ele vai morrer. Então, havia um desejo pessoal, e Cristo entendia o desejo pessoal, né, dos familiares ali de Lázaro, mas apesar disso, deixa sofrer a morte, deixa sofrer um dia morto, 2 dias, 3 dias, e enfim, 4º dia ele chega para fazer algo maior. E por vezes isso também acontece conosco. Nós fazemos pedido e não vem. E choramos, né? Porque nossas orações não são realizadas, né? Como aconteceu nessa situação. Mas como Cristo diz, né? João então registra que aquilo era para a glória de Deus, né? Então, aquele momento, aquele pedido não era necessário para aquele momento, porque Deus tinha algo melhor. Então, Deus sempre tem algo melhor, né? Por vezes, não pode ser aos nossos olhos, né? Nós não vamos ter a resposta no exato momento, mas vamos dizer, nossa, se aquela oração tivesse sido respondida da maneira que eu queria, no dia que eu queria, não estava acontecendo tudo isso, né? Então, Deus tem uma maneira extraordinária de guiar a nossa vida. Eu me lembro de uma ilustração em que havia então acontecido uma guerra e havia 2 soldados. Um lutava por baixo e o outro lutava por cima, né, um helicóptero ali. E aí o que acontece é que ao final eles ganham a guerra e um repórter vai perguntar, né, para um dos soldados que estava lutando de maneira terrestre, lá no chão. Ele falou assim, olha, você tinha certeza que você iria ganhar a guerra? E ele responde, não, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, eu tinha certeza que iríamos perder. E o outro faz a mesma pergunta para o outro soldado. Ele falou assim, olha, você tinha certeza que iria ganhar a guerra? E ele falou assim, olha, eu não tinha dúvida. Não tinha como perdermos essa guerra.
E aí a diferença de um para o outro é que o outro estava lutando lá em cima. Então nós vivemos em uma guerra espiritual e nós temos um soldado que luta lá em cima, né? E a visão dele é mais ampla. Ele está vendo à frente, nós só conseguimos ver as barreiras próximas de nós, né? Então Cristo sabe quando, como e por que responder às nossas orações. Bom, eu vejo Jesus como um ser atemporal. Tava até olhando aqui essas ampulhetas e, tipo assim, já tá na hora de virar de volta porque o tempo delas acabou. E também me faz pensar sobre como funciona os ensinos de Jesus. Como ele soube aconselhar o jovem rico de que ele devia largar tudo o que era superficial na vida dele para seguir o que realmente fazia sentido. E do jeito que ele ensinou isso para ele, foi, que nem o Sobral falou, foi de uma maneira que atingiu exatamente onde tinha que atingir. Fez ele entender o que ele estava fazendo de errado e o que ele tinha que mudar. Queria saber de vocês, como vocês enxergam o porquê de os ensinamentos de Jesus, tipo assim, não tem prazo de validade. Os ensinamentos de Jesus, eles são atemporais. O porquê disso? Por que tudo que ele ensinou lá atrás serve pra gente hoje? Porque a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Claro que aí é uma alusão ao próprio texto escrito, né, inspirado por Deus, mas também é uma alusão àquele que é a palavra, né? Então, de fato, os ensinos de Jesus, ele não tem prazo de validade, ele se adequa para qualquer época. O conselho que ele deu para o jovem rico, ele também se aplica hoje, a depender da pessoa que recebe esse conselho, se estiver com a mesma característica que aquele jovem tinha. Qual era o problema dele? O problema dele é que era apegado à riqueza. E aquilo era de fato um obstáculo para que ele crescesse espiritualmente. E como o aspecto espiritual é mais importante para Jesus e para aquele que quer ser salvo, então Jesus disse, olha, abre mão, né, abre mão do que atrapalha e valoriza a tua espiritualidade. Esse é um conselho importante para nós hoje, porque nós somos tentados a termos um foco no ter para ser, né? Como muita gente prega por aí, que você tem que ter para ser, né? E essa ideia é uma ideia muito perigosa e equivocada, né? Então, na verdade, nós somos e teremos a eternidade porque somos em Cristo Jesus, né? Então, assim, a palavra de Cristo, ela é precisa e ela se aplica em todo tempo, em toda época, né? E por toda a eternidade ela terá sempre valor e vigor. Apesar do curto período de tempo de ministério, né? Pouco mais de 3 anos, e apesar do pouco registro, né? Porque se nós pensarmos que foram apenas 4 livros dos registros de Jesus, bem pouco, João chega a relatar que, poderia escrever muitos e muitos livros, né? Mas aquilo que está registrado é o suficiente para crermos. E aí retornamos para entendermos a sabedoria de Cristo, né? Os ensinamentos de maneira correta, a guia necessária para cada ponto da nossa vida. A cada ponto você vai buscar, existe nos ensinos de Jesus. Então, você quer conselho para isso, se eu tenho luta contra aquilo, então você busca nos conselhos e você então vai encontrar. Quando a gente pensa no século XXI onde nós vivemos em uma era em que as pessoas lutam muito para buscar, querer, ter muita coisa, dinheiro, as pessoas estudam para ter dinheiro, as pessoas trabalham para ter dinheiro, enfim. Quando nós vamos pesquisar um pouquinho mais, você vai ver que Jesus falou mais acerca de dinheiro nos evangelhos do que a respeito de sua volta, né? Para você ver o quanto ele estava adiantado quanto a este assunto. Ele sabia que nós haveríamos essa necessidade de aprender o largar, o deixar, o tomar a nossa cruz, né? E a cruz de muitos hoje talvez seja essa questão registrada no Evangelho. É uma sabedoria extraordinária de Cristo,
o processo dos discípulos, né, testemunhas oculares, a escrever, inspirados pelo Espírito Santo, realmente Deus guiando de maneira extraordinária. E como diz Billy Graham, né, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, né? Uma frase que eu gosto muito, que é de Marco Telles, ele diz que o sucesso para a gente é retenção em massa, e o sucesso de Cristo foi medido pelo seu nível de esvaziamento. Então, como o pastor falou, ele é muito sábio, né? Ele sabia o que a gente queria desejar tanto, e pelo que a gente perderia até a vida, assim. A gente vê pessoas perdendo a vida pelo dinheiro, sabe? Matando pelo dinheiro, roubando pelo dinheiro. Então ele já realmente sabia disso. E ele falou assim, cara, o seu sucesso ele é medido pelo seu nível de esvaziamento. Jesus não foi uma pessoa rica, né? A própria Bíblia fala isso. Ele tinha aquilo que ele precisava para sobreviver e ele veio cumprir o propósito e ele não precisava de muito para fazer isso. Ele precisava do necessário. Como o próprio apóstolo João falou, o que era necessário era o que, assim, era aquilo que Jesus precisava. Realmente ele precisava do necessário para sobreviver, para manter as pessoas que estavam à sua volta. E ele fez até mais, né? Imagina uma multiplicação para mais de 5.000 pessoas. É uma coisa realmente extraordinária, assim. Se a gente for avançar mais na história, a gente vai chegar na parte. Acho não, né? Eu tenho certeza que o ápice ali da história de Jesus, que é quando ele dá a sua vida por nós na cruz. Para mim, eu não me imagino, talvez, assim, hoje, eu não sei o que minha vida vale, entendeu? Eu sei que a vida é o bem mais precioso que a gente tem. Mas eu fico imaginando o quanto Jesus nos amou, quanto Deus nos amou para dar o Filho dele, que estava aqui na Terra, para salvar a gente. Para encerrar, queria perguntar para vocês essa última pergunta, assim. O que o sacrifício de Jesus significa na vida de vocês e se vocês puderem passar alguma coisa que te faz pensar sobre isso, eu queria que vocês pudessem explanar para a gente. Sabe, Danilo, você estava falando e eu estava refletindo sobre este momento, né? O momento em que o trio divino escolhe, né, que um deles vem aqui à Terra viver como ser humano e morrer pela humanidade. E essa não foi uma atitude de improviso, essa não foi uma atitude de desespero, de alguém que não tinha o que fazer e tinha que morrer. Muito pelo contrário, Deus ele tinha a opção de se desfazer da humanidade. A humanidade desobedeceu, ele poderia se desfazer da humanidade e Deus continuaria sendo Deus, porque ninguém consegue demover Deus de ser Deus, né? Mas ele resolveu, né, pagar este preço. Então, eu imagino que talvez para seres humanos muitos não têm valor, mas para Deus nós somos muito valiosos, né? Por conta desse objetivo dele de viver conosco eternamente, ele entregou a sua vida para nos salvar. Então, de fato, assim, refletir sobre o sacrifício de Cristo. E se você perguntasse para mim o que você gostaria de perguntar a Jesus, bom, eu na eternidade, uma das primeiras perguntas que vou fazer para ele é por que ele nos ama tanto? Porque, assim, é até redundante simplesmente dizer que Deus é amor, né? Mas por que ele nos ama tanto? Né? Então, de fato, o sacrifício de Cristo Jesus na minha vida, né, me permite ter uma ética de futuro, me permite pensar mais além. Eu vejo que a minha vida não só é esta aqui, existe uma oportunidade eterna à minha disposição, né? Então, o sacrifício de Cristo é o contato que aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador tem com a eternidade, né? Então, é o sentido da vida mesmo. O que seria da vida sem este sentido? Ou seja, se nós estivéssemos aqui apenas para morrer, né, desenvolver um pouco e morrer, né, de fato seria algo muito sem sentido, né? Então, Cristo e o sacrifício dele
é o sentido da minha vida. Essa pergunta é uma pergunta muito profunda, né? Pensarmos no sacrifício de Cristo. E ao olharmos para a Bíblia, e em diversos momentos o texto bíblico nos relata que Deus nos amou antes mesmo de conhecermos, né? A morte de Cristo. E nos fica uma pergunta: por que eu, né? Esquece todo mundo e agora, se fosse apenas eu, Cristo ainda faria toda a sua trajetória, continuaria morrendo na cruz, se fosse só por mim. É um amor incondicional, que não há palavras para poder explicar o fato de Jesus me amar tanto. E às vezes eu acabo olhando para mim quando eu me debruço nessa narrativa de um Cristo que sofre, de um Cristo que as pessoas cospem e batem, carrega a cruz e fere sua mão. Eu fico olhando para mim assim, mas isso tudo por mim, né? Então Cristo dá um valor para cada um de nós especial, né? É uma compaixão, um amor extraordinário que não tem preço, né? Talvez essa pergunta para Jesus seria essa: por que eu, Jesus? Porque o Senhor, né, me ama tanto. Nós não temos palavras para descrever esse amor de Jesus, que era para era sofrermos, é cada um então sofrermos. Isso me lembra muito uma história que reflete um pouco sobre alguém tomar a dor do outro. Havia uma cidade pequena e o rei ali toma um decreto em que todo aquele que cometesse algum crime seria arrancado os 2 olhos, né? Seria arrancado os 2 olhos. E ninguém cometia crime naquela cidade, então ficou bem interessante. Até que um dia uma pessoa é pega cometendo crime. E quando eles pegam, levam até o rei, e o rei vê, era um dos seus filhos, né? Um dos seus filhos. E agora, o que é que ele faz? A lei dizia que deveria arrancar os olhos. Então o rei fala assim: olha, a lei me pede para arrancar os olhos, pois que os meus sejam arrancados, né? Então, ao olharmos para o livro de Romanos, né, mostrar que o pecado merecia a morte de alguém. E que ele falou assim: olha, eu morro no lugar. É algo incomparável. Nós não temos palavras para descrever o amor de Jesus por nós. É que a nossa vida vale a vida de Cristo, né? Você falou que a minha vida vale, eu acho que a sua vida, a minha e a de todos nós, valeu e vale ainda a vida de Cristo. Quando eu falei que não sabia o que minha vida valia, não quer dizer que eu não acho que minha vida vale nada. Mas só que Vale muito. eu sei que vale muito, e vale muito para Cristo. É, com tudo que a gente conversou aqui, com todos os exemplos, com os ensinos mesmo que Jesus deixou pra gente, eu acho que a gente só arranhou aqui só arranhou sobre a personalidade dele e sobre alguns dos ensinos dele. Porque se a gente for pensar em Jesus Cristo, tudo que ele sentiu, tudo que ele passou, tudo que ele deixou de ensinamento aqui em tão pouco tempo que ele teve aqui, a gente passa horas tentando, pelo menos, imaginar. E que a gente possa ser mais parecido com Cristo a cada dia, que a gente possa ser luz onde estivermos, que a gente possa, ser diferente mesmo de todo mundo. E os exemplos dele, os ensinamentos dele possa guiar a nossa vida. Porque eu acredito no meu coração de que o que ele quer ensinar pra gente mesmo é como alcançar mais pessoas para ir morar com a gente no céu também. Como fazer mais pessoas ir para lá. E que a gente possa ser assim. Tem alguma coisa a comentar, Sara? Não, acho que é isso, assim, o sacrifício de Cristo, ele foi tão importante, ele foi tão significativo para nossa vida, que às vezes a gente não dá valor a isso, sabe? Tipo, eu fico pensando, cara, uma pessoa que estava no céu, num reino de glória, num reino perfeito, desceu a essa terra de pecado para salvar a minha vida, né? Como o pastor falou, se fosse só por mim, ele faria tudo isso de novo. Ele foi escoteado. A gente olha para a história de Paulo e fala, meu Deus, como Paulo sofreu. E aí a gente olha para a história de Cristo e vê, meu Deus, Cristo sofreu 10 vezes mais, 1000 vezes mais do que Paulo sofreu.
Então é impressionante, assim, às vezes a gente não valoriza o amor de Cristo ou não entende o amor de Cristo, mas é uma coisa extraordinária e tem coisas que a gente vai levar a eternidade para entender. Então é que a gente possa valorizar, assim, que seja o meu desejo, a minha oração para mim e para todos, é que a gente valorize o amor de Cristo, né, porque, como eu falei, a minha vida vale a vida dele, ele morreu por mim e ele faria tudo isso de novo por mim, então que eu possa valorizar o tempo que eu tenho com ele, que eu dê tempo para ele, né, e valorizar a vida dele, porque o sacrifício dele foi muito importante para salvar a minha. Nós precisamos aproveitar a oportunidade para termos um relacionamento com Ele, né? Convivermos com Ele, né? Se temos o desejo de irmos para a eternidade, de vivermos eternamente, então é aqui o momento ideal para que a gente desenvolva essa relação com quem nós pretendemos passar a eternidade. Então, que bom que Ele é acessível, que bom que Ele está à disposição, né? Teologicamente a gente fala que a porta da graça está aberta, né? Ou seja, todo mundo, né, tem acesso a isso, basta querer. Então o desejo de Cristo é esse, é que a gente se permita ter um relacionamento com Ele, valorizando o sacrifício, valorizando o poder dele, né, e confiando com fé na eternidade. É extraordinário ouvir essas histórias da Bíblia, né, a respeito de Jesus, dirá ouvindo pessoalmente dele, né? E nós não precisamos morrer por Cristo, pelo menos nesse momento, né? A Bíblia fala que em algum momento será permitido que isso aconteça, mas que nós possamos viver por Cristo, possamos viver, ser essa luz, como comentamos anteriormente, aonde formos, possamos viver por Ele, porque isso é o que Deus pede para nós, viver por Ele, isso, relacionamento, conhecimento, é estar presente, é amar as pessoas, e esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Amém. Vocês podem orar para a gente? Poder encerrar? Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, obrigado pelos teus planos, obrigado porque o Senhor escolheu vir aqui a este mundo, entregar a sua vida para que nós pudéssemos ser salvos. Quero te pedir que o Senhor nos auxilie nesse processo de crescimento que devemos ter para que estejamos prontos para viver contigo eternamente. Abençoa cada filho teu e também trabalha nos corações daqueles que ainda não entenderam esse chamado, para que eles possam dizer sim a Cristo Jesus e um dia estar com Ele na eternidade. Eu te agradeço por conta desse podcast, o Senhor nos dirigiu aqui e que muitas pessoas estejam sendo abençoadas nesse momento ao acompanhar a nossa programação. Eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, acho que a gente pode dar um belezinha lá para aquela câmera do meio, para a gente poder encerrar, porque a próxima temporada vai ser produzida Vem também. vem aí, vai ser... Esse é o último episódio, mas é o último da segunda temporada de muitas. E Deus nos abençoe. E é isso, gente. Obrigado por acompanhar e até a próxima. E se você não segue o nosso Instagram, a gente posta também no Instagram sobre o Peregrinos Cast, sobre os nossos projetos. Então segue aí peregrinos.jk. É isso, valeu. Nós somos peregrinos a caminho do lar, rumo à eternidade, onde iremos.